Olá, tudo bem? Nós estamos aqui com mais um podcast do Centro Universitário Farias Brito, Diálogos. E hoje nós vamos entrevistar, conversar com um grande amigo, um querido parceiro. Estivemos juntos em governos, trabalhamos pelo desenvolvimento do Ceará e eu diria que o Maia Júnior é um dos grandes cearenses. Maia, é um prazer enorme estar com você. Prazer é meu, Arthur. As suas generosas palavras exigem retribuição. A minha admiração por você é muito grande. Se tornou uma boa amizade, né? Tivemos, às vezes, em campos opostos, em campos juntos, né? Mas sempre com uma preocupação, ajudar o Ceará a melhorar e a se desenvolver. Muito bem, Maia. Eu vou começar te colocando aqui alguns indicadores que foram aí publicados nas últimas semanas e perguntar a você se esses bons indicadores nacionais, eles também implicam em bons indicadores cearenses. Vimos agora que, por exemplo, o desemprego foi o menor dos últimos 15 anos. 2024, aí, segundo os números do IBGE, nós terminamos aí com 6,6% de desemprego, que para o Brasil é um índice considerado baixo. Nós vamos ter aí um PIB, tudo indica, com um crescimento em torno aí de 3,5%. Considerando 2023 com 3,2%, agora 3,5%, também é um crescimento razoável. E o Ceará, possivelmente, com indicadores até acima disso. Nós temos aí uma renda que melhorou, o salário médio do Brasil melhorou nos últimos meses, apesar de ainda ser muito baixo, né? Isso é preciso destacar. Nós temos, por outro lado, uma inflação que está razoavelmente controlada. Você pensar o Brasil com 5% de inflação, é verdade que a meta era chegar no máximo a 4,5%, que já era 1,5% a mais do que a meta. Mas, por outro lado, a inflação de alimentos está muito alta, né? E isso, com certeza, traz muito desgaste para o governo. De qualquer maneira, Maia, eu queria te perguntar, esses bons indicadores nacionais, de uma maneira geral, claro que não são todos, eles repercutem no Ceará? Porque a gente vê o que a gente vê também pela imprensa e pelas entidades empresariais e de governo, é que a economia do Ceará também vai bem. É isso mesmo? Relativamente a gente pode dizer, num quadro, sobretudo mundial, que a economia do Brasil caminha razoavelmente bem, né? Principalmente quando você olha o caso da Europa, que não vai bem, vai muito mal, né? O crescimento da China se mantém, né? E os Estados Unidos também passam por dificuldades inflacionárias, né? O problema do Brasil, Arthur, é a média de crescimento que não se sustenta por muito tempo. Tal voo de galinha? É o tal voo de galinha, tá? O Brasil aí eu acompanhava bem os últimos 30 anos, tá? O Brasil cresceu abaixo de 2% e o Nordeste e o Ceará cresceram acima de 2%. 2%, se for sequenciado, se for continuado, é uma taxa razoável. Crescer, como você acabou de colocar, este ano de 2024, entre 3% e 3,5%, é uma boa taxa de crescimento. Sim. Mas aí já a perspectiva para 2025 já é menor. Quer dizer, se a gente sustentasse uma taxa de crescimento de 3%, 3,5% por 10 anos seguidos, pelo menos, tanto o Brasil como o Ceará teriam uma repercussão na sua economia muito grande. Os problemas da nossa economia, elas se rebatem, né? Como você colocou, de alguma forma. Porque a economia é o investimento público, né? E aí se depende substancialmente da situação fiscal. Por isso, tanta luta para o fiscal ser sadio permanentemente, porque o ajuste fiscal é para proporcionar maior volume de investimento. Sim. Em consequência, maior presença pública na formação da quadra econômica. O outro são as condições, né, que ajudem ao investimento privado crescer, né? Esse é um problema hoje no Brasil. E o juro 13,25%, né, a Selic agora? Com taxas de juros nesse patamar, né, as pessoas têm outros locais para se remunerar muito melhor, né? Então ficam retraídos, porque correr risco, aumentar o prêmio de risco
dos negócios, com uma taxa de juros exorbitante como essa, retrai o investimento privado. Então, nós temos hoje no Brasil sério problema de investimentos privados. Temos fuga de um investimento privado. E eu semana passada, estive em Brasília, no Encontro Nacional de Líderes do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura. E eu coloquei isso. Olha, nós não se surpreendemos. Se o Brasil crescer a taxas de 3% aí por 3, 4, 5 anos seguidos, nós vamos ter um colapso na infraestrutura do Brasil. Porque ela não suporta, aí deu o exemplo, energia elétrica. Por exemplo, né, nós estamos já há 3 anos sem fazer um leilão de aquisição de compra futura de energia. Tá? E o Brasil inaugurou um planejamento, um ciclo que vinha desde aquela crise de 2002, comprando energia dos próximos 5 anos, a cada ano se lançava para comprar do 5º ano futuro. Né? Mas nós temos super oferta. Nós temos super oferta num país que não está crescendo. Quando o país começar a crescer, né, porque se debateu muito nesse encontro, né, a falta de valorização da engenharia nacional. Muita queixa. Nós temos uma boa engenharia, não temos? Nós temos uma ótima engenharia. Uma ótima engenharia. Só que ela hoje está com uma capacidade ociosa muito grande. Que não se justifica para um país que quer crescer, né, Arthur? Eu tenho um questionamento muito pessoal meu, né, que eu disse que o Brasil criou uma geração de litígios, porque criou uma quantidade de universidades de advocacia e direito, né, exorbitante. Jogou excesso de profissionais no mercado, e esses profissionais são litigiosos por natureza. A ciência é o contrário. Normalmente ela é protagonista de crescimento, de desenvolvimento, de alternativas econômicas, etc. Então, o Brasil precisa melhorar o seu fiscal, não só o federal, dos estados também. Isso é muito importante. Eu queria até que tu falasse nisso. Porque também, agora recentemente, foi publicado que a nossa dívida hoje seria de 76% do PIB. Agora, nessa dívida está a dívida nacional, dos estados, dos municípios. Isso. Não é que é um percentual bem razoável dessa dívida, não é? Não é só dívida do governo. E das estatais, inclusive boas delas, dando prejuízo. No ano passado, parece que fecharam com um prejuízo da ordem de 4,6 bi, né? O que não é admissível. Uma coisa que eu sempre me preocupei aqui no Estado foi tornar essas estatais superavitárias. Olha, aí o Porto do Pecém é uma empresa superavitária, paga dividendos. A Cegás, outra estatal que poderia ter crescido muito mais no Ceará, não cresceu. Ela sempre pagou dividendos ao Estado, pequenos, mas simbólicos. Né? Em compensação, temos aí o metrô, né? Porque há uma decisão do Estado de subsidiar aí, com muita robustez a tarifa. Né? Uma tarifa de R$1 exige um subsídio altíssimo. Né? Eu, particularmente, não sou contra na área de transporte isso, mas acho um subsídio muito alto para um Estado muito pobre estar pagando em detrimento, muito caro, né? Em detrimento de outros serviços. Né? Então, uma das coisas que a gente precisa, tanto no Brasil, é ampliar esse investimento público. Para criar esse investimento público, a gente precisa não só acreditar, mas ser parceiro das garantias necessárias para que o investidor venha de fora ou daqui do próprio Brasil remunerar o seu capital. Não existe essa visão de não remunerar o negócio. Aí não atrai ninguém. E o outro, que é o que nós estamos vivendo um momento auspicioso de consumo. Né? E isso é um pouco fruto da pandemia. Né? A pandemia houve, como você acompanhou, você estava dentro do governo, um trabalho muito forte nesse sentido, tanto aqui como no federal, né? Uma expansão do crédito muito grande para as pequenas empresas, para as médias e grandes, né? Para garantir o trabalho e garantir a economia funcionando. Se criou parte desse fiscal que está aí, ele é oriundo da pandemia, porque está ainda pagando a expansão de crédito. Esse foi o movimento. A outra foi a parte mais assistencial, o crescimento do Bolsa Família. Né? Isso estimulou o crédito. Né? Estimulou o crédito, consequentemente, estimulou o consumo. E daí nós estamos num momento de crescimento da economia fortemente calcado no consumo. Né?
Consumo reprimido, né? E, ao Tava mesmo reprimido. tempo, se você observar, Arthur, a insatisfação que começa a ser gerada em relação aos governos vem também dessa política de consumo. Alimentos. Isso. Não, estamos se queixando que os alimentos subiram muito. Onde é que atinge os alimentos? Atinge muito essa camada. Sobretudo essa camada que recebe os programas assistenciais. Exatamente. Porque o outro ponto você colocou aí com muita felicidade, que é um dos grandes problemas do Brasil. O consumo não é estimulado pela renda, porque o nível de renda nosso é muito baixo. Né? Eu, quando estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu tinha muito cuidado, por causa que o preconceito hoje no mundo, por conta das redes sociais, é um problema e uma preocupação que a gente tem. Mas eu dizia muito internamente na Secretaria, meu amigo, ou a gente aqui parte para uma ruptura e busca uma economia nova para o Ceará, porque a base da economia do Ceará é uma economia que gera uma renda de R$ 1.800 no emprego formal. Uma pessoa... E eu dizia, olha, comparativamente, aqui nessa sala, quem está pagando menos do que isso a sua empregada doméstica? Né? Então, isso não é renda para consumo, isso é renda para sobrevivência. Maia, eu quero pegar essa deixa para fazer um pouco desse histórico. Você recentemente publicou um livro com a FIEC, um livro muito interessante, que você está aqui me presenteando, eu vou ler, porque eu já estava interessado em ler, Ceará, Caminhos do Desenvolvimento, uma breve história dos últimos 35 anos. Maia, para quem não sabe, foi vice-governador do Estado, secretário de Desenvolvimento Urbano, secretário de Planejamento, secretário de Infraestrutura, secretário de Desenvolvimento Econômico. Ele esteve aí nessas últimas décadas, quase todas elas participando de governos, né? E pouca gente conhece tão bem a economia e a infraestrutura do Estado como o Maia. Maia, eu queria que você colocasse como é que foi essa ruptura, porque até os anos 70, início dos anos 80, o Ceará ainda era o estado do boi e do algodão. Claro, já tinham algumas indústrias alimentícias, têxteis, já tinham, né, a partir de Virgílio Távora, ali na década de 60, né, o Fundo de Desenvolvimento Industrial, já tinha um começo de indústria, mas era muito incipiente. O que é que aconteceu nos anos 80? Você fez parte daquela geração que chegou ao governo com o Tasso Gereissati e houve uma mudança radical na infraestrutura que até hoje os governos continuam dando sequência ao que foi iniciado lá. Me conte aí o que foi essa ruptura. Arthur, essa ruptura, né, sobretudo pela questão econômico-financeira que o Estado vivia, ela começa com um forte programa de ajuste fiscal, que virou uma cultura. Né? Você citou muito bem o Tasso em 86, rompe com esse modelo de Estado, onde não se pagava impostos, né? Sonegação muito alta, custo de pessoal exorbitante em relação às receitas líquidas que o Estado tinha naquela época, não existia investimento, né? Por conta da dívida que o Estado tinha altíssima com o fornecedor, com 3 meses de funcionário público atrasado. E o primeiro ponto do governo de mudanças, né, que recebeu um grande apoio da sociedade cearense para um rompimento, foi a questão fiscal. Arrumar a questão fiscal, fazer com que o Estado arrecadasse, cobrisse suas despesas e gerasse margem para investir e margem para ter credibilidade para ir buscar poupança externa. Né? Porque, ao longo desses anos, o investimento foi fruto também da credibilidade que o Estado ganhou dos organismos multilaterais e bilaterais e os nacionais também. Né? O Ceará passou a poder ter empréstimo do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Banco Mundial, do BID, da CAF e por aí vai. Essa arrumação de poupança tem uma trajetória extremamente importante e a gente chega a atingir, em 2008, um pico de investimento público no Ceará da ordem de 22%. A média dos governos Tasso foi na faixa de 16% a 18%, e o Camilo sustentou aí, durante os 8 anos dele, uma média entre 11% e 12%. Essa média caiu muito agora no governo Elmano. Né? É importante, às vezes eu vejo governo, as pessoas têm que ter a capacidade de comparar. Né? O governador anunciou na FIEC que investiu 3,6 bilhões esse ano. Mas em relação à receita corrente líquida, investiu são números brutos, não são os números relativos, não né? são a receita. Os né? números proporcionais, né?
Porque quanto maior é o percentual em relação à receita líquida, é sinal que o fiscal está controlado, né? Tá o gasto de pessoal, o custeio da máquina e está sobrando para determinadas áreas. Associar as poupanças pela capacidade que o Estado tem, né? O Ceará tem baixo endividamento, Arthur. Ao contrário, todo mundo diz, o Ceará fica tomando empréstimo. O Ceará pode tomar empréstimo à vontade nas condições que tem ao longo desses quase 40 anos que eu acompanho. O problema do Estado é fluxo, é capacidade para pagar esses empréstimos. A gente está aí, né? Começamos com aquelas operações swap, o primeiro operação swap. Com o Banco Mundial, né? Com o Banco Mundial, foi o governo Lúcio, né? Depois veio o Piforá, que foi uma operação semelhante, e agora está vindo uma terceira operação, exatamente para antecipar e pagar os compromissos da dívida para poder liberar mais fluxo para o investimento. Perfeito. O Ceará não pode ficar nisso constantemente. Constantemente indo atrás de empréstimo para alongar a dívida. O Ceará tem que gerar uma receita maior para gerar fluxo, para ter capacidade de pagar os empréstimos contraídos. Então, o problema não é dívida, o problema é fluxo para pagamento dessas dívidas. Um segundo ponto, Arthur, que eu acho que foi unanimidade em todos os governadores, né, do Tasso até o Camilo, e eu acho que o Elmano também mantém esse predicado, é o compromisso com a educação. Perfeito. A educação do Estado do Ceará, você é professor, né? Os números hoje não nos intimidam nem a querer ser professor apenas aqui do local que a gente está, que é o Colégio Farias Brito. As escolas públicas, você acompanha isso, hoje os professores são bem remunerados. E eu acho que tem que ser até mais. Nós temos que ter os professores... Uma grande profissão hoje, ser professor da escola pública estadual. E a continuar essa valorização, né, que eu acho que é importante valorizar o professor. Particularmente, até eu tenho um certo questionamento ao pé de meia, porque eu não destinaria isso para obrigar um aluno a ir à aula. A obrigação dele é ir à aula. Eu ia botar esse dinheiro na valorização do professor. O professor tem que ganhar muito bem, como é nos países desenvolvidos. Exatamente. E temos que, por conta dessa remuneração, ter melhores avaliação desses professores, da qualificação deles, da entrega que eles fazem aos alunos, qualificando esses alunos para o mundo, né? E para suas atividades de crescimento de riqueza. Bem, então a educação foi um ponto. Erramos em alguns momentos, acertamos em outros, mas está mais ou menos dentro de um caminho bom a educação cearense, né? Não só a educação de ensino médio, de ensino fundamental, ensino médio ainda um pouco aquém do fundamental, né? Mas cuidando da criança desde lá de 6 anos até 14 anos. E as escolas profissionais, que ganharam muita qualidade, essa questão que eu acho que foi positiva hoje, salvo engano, estamos com mais de 70% das escolas. Quase chegou a 75%. Em tempo integral, tempo integral. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, a educação é um eixo e um caminho muito importante, talvez o mais importante. Né? Que eu, particularmente, quando falo de desenvolvimento, falo muito em cuidar do capital humano. Né? Então, o capital humano é um predicado que tinha que ter sido cuidado, está sendo cuidado, porque melhorando o capital humano, melhorando a educação, nós vamos criar mais riqueza. Perfeito. O segundo ponto foi a infraestrutura, né? A transformação e a recuperação da infraestrutura do Ceará. Aí no livro você vai conhecer bem essa questão do que foi feito na área de infraestrutura. Foi um período o mais longo que eu passei, né, numa Secretaria de Estado, reorganizar essa infraestrutura, energia, Mas logística. O Porto do Pecém foi uma revolução. O Porto do Pecém... E você teve direto, você era o secretário na época. Agora em Brasília, né, entre várias perguntas, o presidente do CREA, que era o presidente da mesa de debate, me perguntou, eu estive no Ceará, para você, qual foi a maior ação que vocês fizeram na área de infraestrutura? Debate pronto, disse o Porto do Pecém. O Porto do Pecém tem uma capacidade transformadora no nosso futuro inimaginável. E depois vou fazer uma conotação sobre o Porto do Pecém. Então, a infraestrutura. O terceiro viés, né, que eu acho que a gente está aquém, aí eu tenho uma crítica né, aos nossos governadores do CID para cá, né, sem nenhum menosprezo a um partido político, mas eu acho que a área de ciência e tecnologia tinha que ter um tratamento bem diferenciado como teve a educação.
inclusive escolhendo, isso sendo de responsabilidade única do governador, eram secretarias, essas secretarias, Educação, Ciência, Inovação, Ciência e Tecnologia, eu acho inegociáveis. Deve chamar para si. Ele pode negociar qualquer outra secretaria de Estado, né? Mas você não pode abrir mão de cuidar da educação, da inovação e da ciência, que a competitividade é o futuro, né? Mas tem avanços quantitativos. Tá. Né? O número de universidades nossa, né? Hoje quase todo o interior do estado do Ceará, ou público ou privada, tem uma universidade. Eu acho extraordinário esses IFCs. O Ceará tem hoje uma grande rede. Né? São 33 campos 37 ou 38 já. Tá. Né? Tá. Os campos do IFCE. Os CETECs, né, que em Juazeiro, ali no Limoeiro, tem um papel também bastante relevante, são estaduais. As universidades estaduais, as 3, né, a Universidade de Fortaleza, vários centros universitários e uma rede de quase 800 laboratórios. Claro que não são de excelência, mas, tendo pelo menos isso, vai se procurar qualificar a infraestrutura desses equipamentos e laboratórios e a valorização dos profissionais que são os professores. Eu acho que isso vai mudar o nosso Estado, né? E uma outra decisão assim, que eu acho muito importante, aí nós já tomamos no governo do Camilo, né, é uma ruptura com a base da nossa economia, que você falou também agora há pouco. O Ceará sai de uma economia primária, né, os vetores do gado, os principais troncos de infraestrutura, tanto a norte, né, a BR-222, como a sul, a BR-116, é o caminho do gado. Exatamente. Era o caminho do gado, e aí ali está o caminho das estradas, está o caminho da energia, o caminho da água. E o Ceará, com o Vigílio, que eu rotulo um dos grandes governadores da história do Ceará, eu tenho uma vinculação muito grande ao Tasso, mas eu ponho o Vigílio no mesmo patamar sempre. Né? E o Vigílio não só olha para a infraestrutura, tinha preocupações com a educação, com as universidades, né? Muitas foram fortalecidas no governo dele, e o Vigílio traz a energia elétrica para o Ceará e inicia a industrialização, né? Com o Distrito Industrial de Maracanaú. Só que essa nossa industrialização, Arthur, ela deságua num emprego de baixíssimo valor agregado, né? Porque é um investimento um pouco nômade, né? Não agrega valor aos salários, né? E aí, no governo Camilo, nós tivemos a coragem de fazer uma ruptura, primeiro, né, na nossa agricultura, no sentido de procurar dotar a agricultura do Ceará de uma agricultura de alto valor agregado, que possa ganhar escala para ter valor aos seus produtos lá fora. Né? Eu me lembro que eu dei de presente a algumas figuras importantes lá pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de uma cesta que tinha 25 produtos cearenses. Né? E aí eu fiz um bilhete para o governador Camilo. Se quisesse lhe dar esse presente há 15, 20 anos atrás, eu ia lhe mandar uma cesta de milho e feijão verde. Graças a Deus, hoje nós estamos mandando no máximo uma rapadura, uma diversidade de 25 produtos, né, frutas, produzidas no Ceará. O Ceará hoje produzindo tâmara, produzindo mirtilo, produzindo cacau. É um Ceará que nossa infância não encontrou. Verdade, né? Verdade. Isso vai mudando esse ciclo do gado. Né? E também da própria industrialização, porque começa a surgir os primeiros agronegócios do Ceará. Né? Industrialização de coco, inclusive exportando, de caju, inclusive exportando. E essa economia nossa, se melhorar a infraestrutura e capacitação, que é a educação, eu acho que a gente vai ganhar uma grande escala. Vamos ser grandes exportadores de frutas no futuro do Ceará, através do Porto do Pecém. O segundo ponto importante, né, nessa mudança econômica do Ceará é o turismo. O Ceará começou a entender essa vocação, né, e vem se qualificando. Hoje nós temos hotéis e estrutura gastronômica no litoral do Ceará, nas serras, da melhor qualidade. Exatamente. Né? Eu até, às vezes, digo, puxa vida, não é para o Ceará ainda. Né? Tem hotéis aqui, por exemplo, na Praia da Taíba tem um hotel que um final de semana custa R$12 mil. Agora, no Réveillon, né, eu fui para um hotel em Cabuí.
Né? Para passar o Réveillon, paguei R$ 22.000 para ficar 3 dias num hotel do Ceará. Eu acho isso maravilhoso, porque isso, de alguma forma, é um crescimento econômico de uma população que nunca teve acesso a uma renda melhor. Então, o turismo é um carro-chefe importante. Né? E aí a gente entrou com algumas coisas novas. Né? A logística, o PECEM, né, como você colocou, fez o Ceará, os novos aeroportos, tanto de Fortaleza, Jericoacoara e outros no interior, a melhoria das rodovias. Né? O Ceará criou uma infraestrutura de logística. Tá. Tem que tratar isso hoje como uma forte economia, porque grandes empresas estão por trás de oferecer essa logística às demandas cearenses. Né? Assim como a logística, o Ceará também, em algumas cidades, melhorou muito a mobilidade, por conta exatamente da infraestrutura que criou. E a gente, que foi ousado no passado, né, Arthur? Quando eu cheguei na secretaria, o Ceará importava toda a sua uma coisa energia. importante que eu vi que você fez quando você foi secretário de Desenvolvimento Econômico, você atraiu para uma sede só, que hoje é ali no centro de eventos, toda a área econômica do governo. Isso foi muito interessante. Qualificar o atendimento. Qualificar. O empresário chega lá... O empresário não tem burocracia, não tem problema ali se resolver tudo. Cansei de receber empresário, mas meu problema está na Jussec. A Jussec é uma porta do lado do meu gabinete, chama a Jussec aqui. Ali, né? A ADES, não, meu problema está numa política de incentivo, chama o pessoal da ADES para dar essa agilidade. Isso é uma coisa importante. E importante a projeção de uma nova economia, que está em curso, né? Que alguns eu citei aqui agora, e finalizando, a transição energética, o hidrogênio, né? E a política de transformação digital que a gente começou a organizar. O governo ainda está batendo um pouco cabeça, mas hoje, Arthur, essa transformação digital, além de uma realidade, né? Esse smart hoje é um aparelho que a gente não só se diverte, a gente trabalha, né? E os data centers. O Ceará tem 3% da estrutura de dados do Brasil, de data centers. São Paulo tem 85%, mas nós temos todos os cabos submarinos que chegam ao Ceará. Então, essa é uma economia nova. Está aí o Mário Araripe anunciando. Eu sei que aí está toda a cadeia verticalizada de um data center, está também consumo de energia e ar-condicionado, mas ele falando num data center de 50 bilhões no Porto do PECEM. Eu mesmo, depois que saí, estou assessorando um grupo empresarial que está estudando a proposta de um data center bem menor, na faixa de 600 milhões de investimentos. São grandes investimentos. Porque essa é uma oportunidade, Arthur. Os Estados Unidos, apesar desses arroubos do seu novo presidente, mas os Estados Unidos não têm energia. É um problema para eles, né? E por conta de não ter energia, não estão conseguindo estrutura para armazenar seus dados. Eles estão vindo para o Brasil, usar o Brasil como uma barriga de aluguel para armazenar os dados. Empresas como a AWS, que é do grupo Amazon, Microsoft, IBM, estão todas no Brasil, todas ampliando essas estruturas de data center para fortalecer o cloud. Eu me lembro, quando a gente começou esse programa no governo, muitas pessoas no Estado resistindo. É engraçado essas coisas, né? E não entendia que aquilo era uma nova economia. Eu consigo contratar a minha base de armazenagem, de servidores e tal, muito mais barata do que botar na nuvem isso. Hoje o Estado está praticamente todo em nuvem. Tá certo? Isso fortaleceu uma outra economia no Ceará. Foi isso aí que permitiu vir para cá a Amazon, os centros de distribuição da Amazon. Né? Hoje eu vi aí... O Mercado Livre não veio porque a Secretaria da Fazenda não quis abrir mão de alguns predicados. Mas o Ceará montou, isso foi outra estrutura na área do comércio, né? Esses centros de distribuição. Aquela área de Itaitinga ali toda crescendo. Grandes armazéns. Então, Arthur, o Ceará tem uma fronteira enorme. Agora tem que ter estratégia. Isso, assim, eu não gosto de falar de governo depois que saio. Mas esses caminhos são demorados. E esses caminhos vão ter uma nova guerra fria. Né? O que o Trump está anunciando, que não diria que ele está totalmente errado, ele tem lá uma riqueza de capital muito grande,
que é o petróleo. Sim. Né? Não sei se você acompanhou, o petróleo, há 50 anos atrás, a Arábia Saudita detinha 70% desse mercado. Perfeito. Hoje só é 30%, Arthur. O Brasil já é o 8º maior produtor de petróleo, que não tinha petróleo quase no Brasil. Estados Unidos, que não tinha petróleo, Venezuela, Brasil. É. Hoje, 70% está distribuído em países que há 50 anos atrás não produziam petróleo. Né? Então, ele lá está defendendo isso. Mas nós, no Brasil, apesar dele também ter os mesmos predicados que o Brasil, não tem, a China não tem. China não tem. Né? Que é petróleo, Japão os Estados Unidos tem, nós também temos. Transição energética, energia limpa, bombando até mais do que os Estados Unidos, o Brasil tem. A produção de hidrogênio, o Brasil vai ser líder mundial de produção de hidrogênio, sem a menor dúvida. Agora, tem uma guerra grande em construção, né, que vai ser essa polarização de quem produz petróleo, não querer abdicar essa riqueza e continuar mandando no mundo através disso, e aqueles que fizeram o caminho da energia limpa, né, que eu acho que é irreversível, é ter um pouco de paciência. E aí, eu até comentei com o Egídio, né, se soma isso a uma outra política que a gente também, no governo do Camilo, abriu os olhos do governo, que é a mineração. O Ceará é um dos maiores produtores de urânio do mundo. O Ceará é um dos maiores produtores de lítio, de cádmio, né, de nióbio. O Brasil produz tudo isso sobrando. Quer dizer, esses são os minerais necessários para a transição energética. E fosfato dessa mesmo disso. Fosfato para a agricultura. Para a agricultura, que é outro carro-chefe da nossa economia. Esse país é riquíssimo. A gente aqui ainda não entendeu que para que ele cresça essa riqueza, para que essa riqueza chegue às pessoas, a gente precisa de coragem de investir um pouco mais em conhecimento na área de mineração, na área de energia, né? Água. O Brasil tem regiões que é muito tranquila, mas precisamos encontrar uma solução mais duradoura para a economia do Nordeste. Então, na hora que essa equação que vai acontecer nos próximos 50 anos, nos próximos 50 anos essa polarização vai estar invertida. É os países do caminho verde contra os países do caminho sujo. Dos fósseis sujos. Né? E o Brasil ainda rindo, porque o Brasil ainda tem essa margem equatorial. Eu sei que você, eu me lembro que eu acompanhei, você sempre foi um grande defensor da Transnordestina. Eu queria que você colocasse aqui para os nossos ouvintes qual a importância estratégica, agora liberado mais recursos agora para a Transnordestina, e me parece que a Transnordestina é a logística que vai facilitar aí o comércio, inclusive do Centro-Oeste com o Norte, com o Nordeste, chegando aqui no Porto do Pecém, é algo fabuloso, né? E aí, pela nossa localização estratégica, Canal do Panamá relativamente perto, isso também vai alavancar bastante a economia do Ceará, não é isso? Sem dúvida, Arthur. Você vê aqui nesse ponto da transição energética, né, eu falei na mineração. Onde está essa mineração? Ela está no interior do Brasil, ela não está nas cidades litorâneas. Tá certo? Tem uma outra economia que soma no agro, que você também gosta muito, que é a economia do mar, que é outra riqueza. Mas, na medida que o Brasil comece a pesquisar essa disponibilidade que tem no subsolo de minerais, tá certo? Essa Transnordestina tirar um minério de ferro lá do Piauí e trazer para cá, trazer essa produção agrícola do Piauí. Matopiba, né? Do Matopiba. Lá da soja. Né? Porque ainda tem outros ramais importantes para integrar a Transnordestina com a Norte-Sul, que chega no Maranhão, né? Eu sou apaixonado por infraestrutura. Né? Desse meu caminhar e pela minha história, sou um apaixonado por educação. Que eu acho que você somar a educação, o capital humano, né? E a inovação, a capacidade de fazer diferente, que é o que nós precisamos fazer, a gente não pode repetir 60 anos de desenvolvimento que não nos transformaram num Estado rico. Nós temos que olhar essas chances que a gente tem para frente com a transição energética, com a transformação digital, com a mineração, com a nova agricultura, com o turismo. Você é otimista com o Ceará, então? Demais, demais. Eu não sei se vou conseguir viver nós, né? Para ver tudo isso, mas se meus filhos e netos conseguirem lograr um estado melhor,
né, romper com esse ciclo, né, que nos humilhava, né, Arthur? Sim, sem dúvida. Que nos humilhava. Hoje o cearense é orgulhoso. Isso. Né? Nós somos protagonistas dessas transformações do Brasil nos últimos 30, 40 anos. O Ceará é protagonista em muita coisa, não é só exemplo, e está sendo levado para outros estados brasileiros um programa como o programa de educação na área de alfabetização que nós temos aqui. Exatamente. Tá certo? Houve uma revolução. É uma revolução. Então, eu tenho que ser otimista. O que eu não sou hoje otimista, Arthur, é o seguinte. Primeiro, eu acho que falta estratégia para o Brasil nessa Guerra Fria que está nova, que está surgindo. Que o Trump está iniciando, e aí o Brasil tem um caminho, né, na minha opinião, de se juntar à China, que já é um grande comprador de minério, um grande comprador de alimentos, do Brasil hoje, né? O parceiro comercial do Brasil. E passar a se relacionar com a produção de energia limpa. A China já é o grande supridor de placas solares, né? Toda essa energia solar que está em evolução no Brasil vem da China, né? E combater essas energias fósseis, porque a China precisa encontrar uma alternativa para ela, e o Brasil pode ser um grande parceiro disso. Perfeito. Mas aí falta líderes, né, Arthur? Nós estamos numa geração pobre de líderes. Eu acho que o Brasil precisa pensar. Nós não podemos... Aí é polarização, né, política, né, Maia? Ou é Lula ou é Bolsonaro. E cadê as novas lideranças? Cadê as novas lideranças? Né? O negócio... Independente da questão ideológica, partidária. Eu tiro hoje, Arthur, muito essa questão ideológica, né? Você, a gente já está mais madurozinho um pouco. Nós não estamos com mais 18 anos, nem 20, dentro da universidade, lutando contra tudo e contra todos, né? Nós estamos mais maduros. Hoje a gente tem que ser mais protagonista, né? E tem que ser mais pragmático em relação a isso, né? Porque o que a população quer é oferta de serviço de boa qualidade em todas as políticas públicas. Ela quer chegar no hospital e ser muito bem tratado, e ser muito bem atendido, né? E resolver seu problema. Ela quer pegar um carro para ir a Juazeiro do Norte e não quer uma estrada esburacada. Ela quer chegar em casa, não quer ver um apagão de energia. Perfeito. Quando chega em casa à noite, quando precisa de energia para poder estar bem dentro de casa. Perfeito. Né? Eu estou citando problemas que a gente vive todo dia, que é entregas. Né? Não quer que seu filho vá para a aula e o professor não apareça, que não tem um material escolar. A população quer que o governo preste um grande serviço. Se é de direita, se é de esquerda, não interessa. Ele quer a economia bem. Ele precisa de emprego, ele não pode viver humilhado, né? Indo a um hospital, receber uma receita no remédio e não poder comprar. Isso. Né? A população precisa ter acesso a serviços de forma diferenciada. E isso, quem faz bem, nem a esquerda nem a direita. São bons propósitos, de bons governos, de eficientes governos. E isso depende de recursos humanos. Né? Formar uma geração de recursos humanos de boa qualidade. Eu me lembro, Arthur, quando o Lula foi eleito pela primeira vez... 2002. E o George Bush tinha sido reeleito. Naquela época, em 2003, eu fui aos Estados Unidos numa negociação com o IFC do Banco Mundial. E me ofereceram, a diretoria do IFC me ofereceu um almoço, juntamente com a missão cearense. E eu fiz uma pergunta que poderia ser indiscreta para eles, né? Mas eu perguntei, e aí, como será os Estados Unidos com a reeleição do Bush? Ele disse, meu filho, se preocupe com seu país, pelo seguinte, aqui as forças institucionais são qualificadas. Não é qualquer presidente bom ou ruim que desqualifica as instituições americanas. Elas funcionam, independente de um presidente da República. Tente fazer o mesmo no seu país. Né? É isso que a gente precisa, estabilidade. Não pode a gente trocar um governo e as pessoas que estão dentro do governo são retiradas para botar outra equipe, porque a cor não é vermelha, a cor agora é azul, ou a cor não é azul e a cor agora é vermelha. Né? Nós temos que ter uma estrutura mais profissional, né? Mais responsável. Perfeito. Com o serviço público. Né? O envolvimento político é fora do ambiente de trabalho. Né? A população não quer saber, depois de uma eleição, você foi eleito várias vezes, se o governante vai jogar a culpa nos outros. A população quer que você responda. Ela lhe elegeu para resolver problemas. Para resolver problemas. Né? Maia Júnior, querido amigo,
como eu disse e vou dizer novamente, é um dos grandes cearenses. O Ceará deve muito a Maia Júnior, vai dever ainda, porque ele está em plena ação. Maia, foi um prazer estar com você. Passaria horas e horas aqui conversando, porque aqui o nosso tempo, infelizmente, é limitado. Mas quero te agradecer e quem sabe a gente possa aqui retornar. Eu vou ler o livro, vou anotar alguns questionamentos e depois te chamo aqui novamente. E sugestões para a gente aprimorar. Eu estou editando já um terceiro livro, que é uma coletânea de artigos, né? Foi de 2016 para cá. Legal. Em breve eu vou lançar esse terceiro livro, que aí eu encerro essa parte de contador de história do trabalho que eu fiz. Mas esse é Maia Júnior. Saiba que é um privilégio ser seu amigo. Muito bem, com essas palavras nós queremos encerrar mais um podcast do Centro Universitário Farias Brito e na próxima semana voltaremos para um assunto de interesse do Ceará e do Brasil. Boa semana para vocês.